A Dona Nair é uma das personagens mais importantes dessa história. Irmã do mantenedor da faculdade, ela, assim como seu Zé, as irmãs Laís e Larissa, a Aline e a Rita, amava o Bento. Todas as pessoas com quem falamos ao longo da nossa investigação pela história do Bento, em algum momento nos disse a mesma coisa. Vocês precisam falar com a Dona Nair. Todas as histórias sobre o Bento pareciam estar ligadas a ela. Quando falaram sobre ter outras pessoas cuidando do cachorro, as irmãs não disseram a Unifacamp. Elas disseram a Dona Nair. Quando perguntamos onde o Bento estava, a resposta foi: a Dona Nair levou. Quando o Bento ficou doente durante a pandemia, adivinhe, a Dona Nair levou ele para ser tratado. Então sim, nós precisávamos falar com a Dona Nair. Mas como? O primeiro passo pareceu óbvio. O professor Felipe foi até a secretaria e pediu o contato dela, mas não deu certo. A universidade não podia simplesmente passar o contato da irmã do mantenedor só porque nós queríamos falar do cachorro que ela ajudava a cuidar. Durante a conversa com a professora Rita, que também citou a Dona Nair, veio a pergunta: você teria o contato dela? E bingo! De repente, nós tínhamos o contato dela. Então, mais uma vez, em mais uma quinta-feira à noite, uma mensagem foi enviada. Nela, Mayara Martins, minha colega de sala e que também participa da produção desse podcast, explicava que nós, alunos de jornalismo, estávamos contando a história do Bento e que ela parecia ser peça indispensável nessa história. Em menos de 1 minuto veio a resposta. Ela topava se encontrar com a gente na próxima semana e contar tudo o que sabia sobre o Bento. Oi, eu sou Caroline Camargo e junto com a equipe do Jornaleiro vamos contar o episódio final dessa história. Esse é o último episódio do podcast O Cãozinho da Facu. Com a entrevista marcada, estávamos mais ansiosos do que nunca para dar um desfecho à história do Bento. Mas um dia antes, recebemos uma mensagem da Mayara. Professor, a Dona Nair não vai poder vir amanhã. Infelizmente, ela vai ter de fazer uma viagem com urgência. O que a gente faz? Calma, respira. Não podíamos nos dar ao luxo de simplesmente não falar com a pessoa que cuidou do Bento. Então veio a solução. Liga para ela hoje. Com o gravador em mãos, pela última vez na produção dessa reportagem, a Mayara foi para o estúdio. E dessa vez, em uma quarta-feira, ligou para a Dona Nair. Oi, alô. Boa noite, Nair, tudo bem? É a Mayara aqui da Facamp. Tudo bem, e você? Tudo bem também, obrigada. E a partir daí, nós percebemos que, não importava com quantas pessoas falássemos, sempre surgiriam novas histórias sobre o Bento, e ele parecia cada vez mais incrível. Então, assim, me conta, como que foi quando você conheceu o Facampinho? Não sei se a gente tem tanto tempo lembrar detalhe por detalhe, né? Ele chegou e foi ficando por lá e a gente foi alimentando, cuidando e cada vez ficando mais próximo da gente, né? E todo mundo gostando dele. E são tantos anos, né? Já que ele está conosco, a gente perdeu a conta do tempo, porque o tempo voa, né? E ele foi se afeiçoando, tomando até conta da gente, né? Que bonitinho. Eu falei num dos áudios aí, né? Ele tinha ciúmes de mim, né? Então, quando alguém se aproximava de mim e ele estava próximo, às vezes ele queria investir na pessoa, porque ele tinha ciúmes, né? Tudo para te proteger. Assim como ajudava a Laís a tirar o carro da garagem e acompanhava o seu Zé na segurança, o Bento protegia a Dona Nair de quem tentasse se aproximar. Ele chegou e foi ficando. Em todas as nossas entrevistas, tentamos descobrir a data em que o Bento chegou e como foi essa chegada. Mas o Bento estava lá há tanto tempo que parecia que ele sempre esteve. O Bento chegou e ficou. Um dos nomes que o pessoal deu para ele no começo, eu lembro que foi Bolt. Bolt? Porque ele corria muito, aí o pessoal lembrou do corredor, ele corria muito atrás dos carros, né, e assim foi. Depois deram um nome de um senhor que fica lá à noite, que é um dos vigias, e começou Facamp, ficou Facamp. Negão é um dos nomes que também... Caraca, que legal, ele tinha vários nomes, então... Vários, chamavam de Negão também, de Facamp, mas ele era, no começo, chamavam de Bolt, porque ele lembrava o corredor, vivia correndo, né? Que legal. É isso mesmo que você ouviu. O Bento, que a gente pensava ser Facampinho, também já foi Bolt, e Negão, e Facamp. E quem sabe quantos outros nomes.
pessoal conta que teve uma época que ele ficou doente e a senhora levou ele para uma clínica. Como que foi isso? O que ele tinha? Quanto tempo ele ficou lá? Ele ficou 30 dias. Ele apresentou aquela doença. Mas ele não tinha carrapato na ocasião. Foi uma coisa que teve no passado e, por alguma razão que baixou a imunidade, veio, né? E aí tinha que tomar a medicação por 30 dias. Então, internado lá, porque era difícil ele solto, aí acertar os horários de medicação dele, né? E quando ele voltou, ele fugia de mim, porque ele tinha medo que eu pegasse de novo para levar para a clínica, né? Mas ele voltou, foi muito engraçado. Ele ia de pessoa em pessoa para cumprimentar. Ai, sabe? Que gracinha. Voltando, matando a saudade. Isso, ele ia de um em um, assim, era uma graça ele. Depois ele foi ficando tranquilo comigo de novo, né? Você deve ter se perguntado em algum momento, se tinha tanta gente que gostava dele, por que ninguém levou ele para casa? A resposta é simples, e veio da dona Nair da forma mais bonita. Seria egoísmo alguém querer o Bento para si só. Tentaram, sabe? Eu soube que uma ocasião levaram-no para uma casa tentando ficar com ele e não deu porque ele não aceitou. Aí ele fugiu. Na casa, eu o trouxe algumas vezes, final de festas, para evitar risco de acidente. Sim. Mas era passar as festas e levar de volta, porque ele não tinha a liberdade que ele tinha. Ele era feliz mesmo aí, né? E aí eu também me sentia assim, que eu não tinha o direito de tirar o que ele passava para todos, porque eu seria muito egoísta querê-lo só para mim, sabe? Sim. O que só para mim, porque ele era de todos, né? O Bento era sim da dona Nair, assim como era das irmãs que o adotaram, e dos funcionários da faculdade, e dos alunos, e de todos que passavam por aquela rua e tiravam alguns segundos para brincar com ele. O Bento era de todos. Assim como a Rita, a história da dona Nair com os animais não se resume ao Bento. Ela já chegou a abrigar mais de 100 animais em sua casa. Eles foram aparecendo na minha vida, no meu caminho, e eu fui acolhendo, e teve uma fase que as condições estavam boas, favoráveis, dava, né? Hoje as coisas não estão assim tão favoráveis, né? O Bento, ou Facampinho, ou Bolt, ou Negão, foi um dos animais acolhidos pela dona Nair. E mesmo que seu coração dissesse que ela precisava levar ele para casa, ela entendia que o Bento era livre demais para se contentar com um quintal. Eu lembro que a senhora comentou comigo que um pouco antes do acidente acontecer, a senhora sentiu uma intuição de que deveria levar ele para casa. No dia eu ia trazer para casa. Eu estava assim, eu vou trazer porque ia dar banho nele naquele dia. Que levo, não levo, estava um dia feio. Aí eu fiquei, levo, não levo, não. Não vou levar, o dia tá feio, né? E acabei trazendo. E se eu tivesse trazido, teria evitado. O Bento morreu no dia 7 de outubro de 2022. Era uma sexta-feira, feriado da padroeira de Campo Limpo, e foi enterrado na chácara da dona Nair. Nas entrevistas que a gente fez, alguns funcionários falaram pra gente que depois que ele se foi, a senhora pegou o Facampinho e enterrou ele na sua chácara. É verdade isso? A senhora fez isso mesmo? É verdade. Não é pra fazer essas coisas, mas... É um jeito da senhora ter ele aí sempre com você, né? A dona Nair se culpa, achando que se tivesse levado o Bento, talvez ele não tivesse morrido. Isso pode ser verdade, mas tantas outras situações também poderiam ter evitado. No fim, o Bento foi um cachorro livre, com várias famílias vítimas do acaso e de vários "e se?". E se estivesse tendo aula e a rua estivesse cheia, será que ele estaria em outro lugar? E se não fosse feriado e ele fosse levado direto para a clínica da Unifacamp? E se na primeira clínica tivesse um cirurgião de plantão? E se a Laís não tivesse tirado o carro e o Bento não precisasse fazer a segurança? E se o motorista tivesse visto ele? E se a dona Nair tivesse levado ele? A verdade é que nós nunca vamos saber o que teria acontecido em nenhuma dessas situações, mas sabíamos de uma coisa. O Bento amava tanto aquele lugar e aquelas pessoas que ele simplesmente correu. Ele quis morrer aqui perto da gente porque nem xixi nem cocô ele não fazia nada nessa rua. Ele ia pra lá.
Então ele sabia, porque quando a gente pegou ele se despediu de mim e dela completamente. A gente pegava ele olhava pra gente como podem tentar, mas chegou minha hora, né? Apesar de não estar mais pelas ruas da faculdade latindo para os homens, acompanhando o seu Zé ou recebendo os carinhos da Aline, a história do Bento ainda está viva. Seja na tatuagem nos braços das irmãs, no jardim da chácara da Dona Nair, ou até mesmo nas patinhas marcadas pelo cimento na entrada da faculdade. O cãozinho da facu, no fim das contas, era o cãozinho de todos. Se você quer ver fotos do cãozinho da facu, siga o jornaleiro no Instagram, @o_jornaleiro. O Cãozinho da Facu é um podcast original de O Jornaleiro, que foi roteirizado e narrado por mim, Caroline Camargo. A reportagem é de Cananda Beatriz, Isabela Politi, Maiara Martins e Iandra Restivo. Produção técnica de Matheus Henrique e Washington Costa. Revisão, direção, edição e supervisão, professor Felipe Chade. Esse podcast é uma produção de O Jornaleiro e apresentado pelo Comunique 3, uma realização Unifacamp 2022.